gente te recebe aqui com muito, muito, muito carinho. Obrigado pela sua presença, porque você já está entre elas. É esse podcast bacana. Exatamente. Que só traz informações bacanas. E nós vamos trazer uma informação interessantíssima. E que é o assunto do momento. Vamos O lá. assunto do momento. Bem, gravidez depois de uma certa idade. Depois da menopausa, ou na menopausa. Nossa. A atriz Cláudia Raia surpreendeu todo mundo com o anúncio da gravidez aos 55 anos. E aí, a gente lembra como o mundo mudou. Aliás, será que mudou? É isso que a gente vai saber agora. Eu lembro, Marilene, que o meu primeiro filho aconteceu aos 26 anos. O segundo, aos 27 anos. Porque quando eu casei ouvindo a seguinte história. Mulher não pode passar de 30 anos para ter filho, porque o filho pode nascer com problema. Um problema. O óvulo fica envelhecido. Nossa! A gente ouvia isso tudo. muito. Aí eu engravidei com 32. Meu Deus. Falei, gente, eu tô velha para ter filho. Hoje as pessoas estão casando com 32. Exatamente. Então, o mundo mudou. E será que o corpo da gente mudou também para receber essas novas informações, esses novos hábitos, novas atitudes? É isso que a gente vai saber agora com a nossa entrevistada, Raquel Dias Carneiro. Ela que é ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda, Raquel. Doutora Raquel. Obrigada, queria agradecer a oportunidade, o convite, tá? Fiquei muito feliz, muito honrada. Tá? E vim aqui para ajudar a tirar as dúvidas de vocês. Pois é, a notícia, vamos começar pela Cláudia Raia, né, pra gente chegar lá. A notícia da gravidez da atriz Cláudia Raia pegou todo mundo de surpresa. É possível uma mulher engravidar aos 55 anos de forma saudável? Sim, hoje em dia é possível fazer as gestações serem bastante saudáveis na medida do possível de cada pessoa individual, né? Mas tem que ser com um bom acompanhamento, tá? Assim, após uma certa idade, existem riscos, né? Que idade, doutora? Bom, primeiro a gente tem que falar assim, a partir dos 35 anos, a fertilidade da mulher vai decaindo naturalmente, tá? Porque os óvulos, os nossos ovinhos que estão lá no nosso ovário, eles vão envelhecendo junto com a gente. Sim. Eles todos nascem quando a gente nasce. Então, se a gente vai engravidar a primeira vez com 30 anos, os nossos óvulos já têm 30 anos. Então, a gente tem que pensar nisso, que quando a gente vai engravidar com 50, eles também já terão 50, tá? E isso, qual que é o risco disso? Quando os óvulos estão envelhecidos, eles podem ocorrer abortos mais fáceis, né? E também malformações, como algumas alterações genéticas, síndrome de Down, doenças também, outras síndromes que às vezes não são compatíveis com a vida e também ocorrem abortos e óbitos fetais. E assim, esses problemas ocorrem realmente em qualquer idade, mas são mais frequentes após uma certa idade, que assim, a faixa que a gente fala é sempre assim, após 35 anos, tá? Sim. Então, o que a gente recomenda? Quando a mulher tem certeza que ela vai engravidar depois dos 35 anos, hoje em dia, a gente recomenda que elas guardem os óvulos. Ou como é que a gente faz isso? Quando ela chegar com uns 30 anos e ela já fez um planejamento, é uma mulher de negócio, uma pessoa que tem sua vida ocupada, que não dá para vai ficar em casa fazendo filho uma atrás da outra, né? Então, o que ela faz? Ela congela os óvulos. Ela vai lá numa clínica de fertilidade, combina com o médico, ela vai captar aqueles óvulos do ovário dela e eles vão ser congelados e mantidos na clínica a um valor anual que ela vai pagar para poder mais tarde fazer a fertilização ou colocar nela direto, né, fazer a inseminação desses ovos com o esperma do esposo para poder então engravidar. Você acha que Cláudia Raia fez isso? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Porque é mais arriscada ela engravidar naturalmente com essa idade. Porque os óvulos dela têm 55 anos. O que eu ia perguntar é justamente isso. Nós estamos falando do óvulo e do bebê. E o corpo dessa mulher?
Embora a Cláudia Raia seja uma atleta, né, uma pessoa que dançou a vida que inteira, dança, que deve ter uma alimentação muito saudável, mas e o corpo dessa mulher? Está preparado para essa gestação? Olha, eu acredito que sim, porque hoje em dia, como você falou, todas nós nos cuidamos muito mais, né? Antigamente, nós tínhamos uma expectativa de vida muito mais baixa. Antigamente, 45 anos era uma velha. Entendeu? Era uma pessoa enrugada, vovó, né? Porque começava a engravidar com 15, antes até, né? E com 45 já era avó, com um coquezinho, cabelo branco e andando mal, entendeu? Porque não havia nenhum cuidado, não havia nenhum tratamento de saúde, os problemas de saúde não eram tratados, não eram cuidados. Ela não fazia exercício, não se alimentava adequadamente. Não tomava suplemento, que hoje em dia está se usando muito, né? Todas as vitaminas e tudo que se usa. Não, e hoje eu olho e falo, gente, uma menina de 15 anos para ser mãe. Porque a maternidade é uma responsabilidade para uma vida inteira. Como é que a menina casava com 15, 16 anos? Que loucura! Mas essa é uma tendência tanto mundial quanto no Brasil, né? O nosso Brasil, ele está envelhecendo também nessa parte, né? Não só na expectativa de vida, mas também na idade que as mulheres engravidam, né? Elas estão engravidando. No último censo que teve agora, ano passado, ano retrasado, já houve essa observação, que elas estão engravidando mais tarde. Todas elas, então... Mas as meninas estão menstruando bem mais novas. Sim, a porque é muito menstruação na minha época era estímulo. ter 13, 14 anos. Hoje, a gente está vendo as meninas menstruando com 10, 11 anos. Eu não sei. Quantas gravidez de meninas de 10, 11 anos? Essa questão de menstruar mais cedo é verdade, porque há um estímulo muito mais precoce. Antigamente as crianças eram crianças por mais tempo, não tinha televisão, não tinha internet. Você acha que é um estímulo que é visual? Estímulo auditivo? visual, falado. É isso? É isso. Isso realmente faz com que a menina fique menstruada mais cedo. Eu achei que era uma questão de não alimentação. Tem nada a ver com hormônio, nada disso. Não, é estímulo psicológico. Agora estou me lembrando, sabe? Isso tudo. É uma comparação ruim que eu vou fazer, mas, por exemplo, uma gatinha. Se uma gatinha ela é estimulada, ela engravida muito mais rápido do que se ela não é estimulada. Então, exatamente, é a mesma coisa do ser humano. Nós temos uma influência do ambiente enorme. Então, a gente não é só disso. Corpo e hormônio eu e sangue. Eu pensava que é só com animal isso aí. O nosso cérebro, ele recebe esses estímulos ambientais e usa esses estímulos. Você já ouviu aquela história de que várias, por exemplo, um grupo de amigas que vivem juntas, tipo assim, estudam juntas, trabalham juntas ou até moram juntas, elas menstruam sempre na mesma época do mês? Sim. É isso. O ambiente influencia. Os hormônios delas estão andando compassados, então elas vão menstruar na mesma época, elas vão ter as coisas na mesma época. Muitas vezes engravidam juntas, a gente vê isso com irmãs, né? Muitas vezes as irmãs engravidam na mesma época justamente por causa disso, que elas estão feito um relógio biológico, só que no caso delas está andando junto. Eu conheço duas, posso falar, né? Tem duas sobrinhas minhas que engravidaram depois dos 40 anos, uma com 40, outra com 42. E estão muito felizes, são muito saudáveis e está tudo bem. Então, se a gravidez for acompanhada adequadamente, né, passou essa fase da gravidez, pronto, engravidou. Não interessa se engravidou por meio artificial ou por meio natural. Se a gravidez for acompanhada por um médico que está acostumado com gestação de alto risco, para poder detectar a tempo qualquer alteração que tiver, né? Então, isso aí é perfeito. O que seria detectar a tempo qualquer alteração? Fazer os exames de sangue, os exames de ultrassom, para detectar qualquer alteração. Tipo, detectar um diabetes gestacional, detectar uma hipertensão que antes não tinha e de repente apareceu na gestação. São essas as duas doenças mais frequentes e que causam mais dano nas mulheres acima de 45 anos, tá? E detectar alterações no bebê, né? Muitas vezes há alguns defeitos na gestação, a placenta não fica tão boa e o neném não tem um crescimento adequado, alguns bebês ficam meio pequenos, não tem um fluxo de sangue adequado, isso é detectado também nos ultrassons e nos exames de boa qualidade. Doutora, nós falamos que Cláudia Raia engravidou numa idade que terá certas dificuldades. Qual a melhor idade para uma mulher engravidar? Existe uma idade certa?
Olha, E a gente está falando aqui que 15 anos é muito menina. Então, assim. A idade certa, primeiro, a idade certa é a idade que a pessoa está preparada para isso, tá? Sim. Que o ideal, né, no mundo ideal, seria ela estar preparada tanto psicologicamente quanto financeiramente, tudo isso. Fisicamente. Né? Fisicamente. Mas às vezes isso não acontece, tá? Desculpa. Quando a gravidez ocorre em qualquer outro momento, ela geralmente está preparada. Se o corpo dela conseguiu abrigar uma gestação, provavelmente o corpo dela vai conseguir levar ela adiante, tá? Precisa dos cuidados mínimos, né? Essa questão de idade é a mesma mais ou menos que eu falei. Acima de 35, acima de 40, já começa a aumentar o risco, é aquela história, né? Acima de 40 anos começa a aparecer um monte de coisa na gente, né? Ai, começa a sentir dor, não sei aonde. Ah, não tô mais assim, não tô mais assado. Isso é verdade. Modifica mesmo o nosso corpo, mas é de uma forma gradativa, né? Que quando faz 40 anos a gente presta mais atenção. Mas gradativamente o nosso corpo tem sinais de envelhecimento. Então, acima de 45 anos, com certeza ela tem mais risco de pressão alta e diabetes, por exemplo, né? Então, é só lembrar que ela pode. Eu sempre falo isso para a paciente. Ela fala para mim, eu posso engravidar? Eu falei, poder pode. Você sabe os seus riscos? Você sabe que pode acontecer isso, isso, isso. Você sabe que pode acontecer isso, isso, isso. Pode ser o neném nascer prematuro, pode ser o neném ter esses problemas, você ter pressão alta, ter uma coisa... Não, eu sei. Então, você assume os riscos e vamos embora junto. Uma curiosidade, qual a paciente mais nova que você já atendeu e qual a mais idosa? Eu já fiz parto de menina de 10 anos. Meu Deus. E a mais idosa que eu atendi, idosa, né? Até feio falar assim, é de 49 anos, gestante. É? Aham. De 10 e uma de 49. 49. E gravidez normal? Gravidez espontânea, normal. Normal? Normal. Eu até perguntei pra essa de 49 anos, o seu é marido novo? Ela, não, marido velho. Doutora, é mito ou é verdade que a mulher ovula durante 40 anos? Que você pega a sua idade na primeira menstruação, na menarca, soma mais 40, aí você vai saber a idade que você vai entrar em processo de menopausa. Isso é verdade? Não, na medicina a gente não tem esse cálculo, né? A gente tem mais ou menos, aproximadamente, por volta dos 50 anos, a mulher vai entrando, a gente já sabe que ela vai entrar na menopausa. Algumas entram em 45, outras com 55, mas todas entram mais ou menos nesse período, tá? E isso é uma coisa que a gente tem que ficar acompanhando, ver os exames dela, ver muito mais importante que os exames é ver o que a paciente sente, né? Então, essa coisa de 40 anos é mito. Aqueles folgaços, aqueles famosos folgaços. Quando começa aí, a gente Você tem que é ficar de olho. favorável ao hormônio da mulher depois que ela entra na menopausa? Sim, o hormônio ele traz muito benefício para a mulher após a menopausa. Traz mais conforto. Mais benefício do que risco. Sim, com certeza, porque senão ele não estava no mercado, senão a medicina já tinha tirado. Traz muito mais benefício. Todos os hormônios que estão aí à venda, que a gente pode fazer para os pacientes, são hormônios comprovados cientificamente e eles não dão câncer, não causam esses problemas. Quando as pacientes têm risco de usar o hormônio, aí sim, elas são avisadas e a gente proíbe de usar. Tá, vamos dizer, uma mulher que teve um câncer de mama. Isso, é aí, contraindicada. Aí é contraindicada. Porque o câncer de mama, ele tem um crescimento que é estimulado pelo hormônio. Então a gente não deve dar hormônio porque corre o risco, nem é certo, mas corre o risco de retornar essa doença. Doutora, eu percebo hoje que você também é obstetra, que muitas jovens estão preferindo partos humanizados, partos naturais, que amamentam seus bebês até depois de 2 anos. Isso é uma tendência? É uma tendência. É uma tendência que as mulheres não querem mais ser dominadas, né? Porque o que acontecia é o seguinte, lá no século passado, o que acontecia? Os médicos, eles construíram uma ideia da medicina que para eles era mais fácil. Além de ser a questão de ser dominada pelo sexo masculino, né? Eles tinham uma tendência a fazer aquela coisa industrializada. Lembra da época lá da industrialização lá atrás? Na medicina ficou do mesmo jeito. Era interessante você botar lá as mulheres todas vestidas com a roupa igualzinho de uniforme dentro do hospital,
colocar elas na mesa de parto, viradinha com a perna para cima, que facilita o acesso ao médico e, assim, de uma certa forma também faz o parto ser mais rápido, mas não faz ele ser mais agradável para a mulher. Então, assim, isso facilitava a vida do médico, fez aquela coisa industrializada, né? E isso fez com que a mulher ficasse despersonalizada. Ela perdeu o espaço dela, que antes era aquela mulher que ganhava seu bebê em casa, com as parteiras. Era um trabalho de mulheres. As mulheres cuidavam de mulheres. Sim. E aí, depois dessa fase, que os médicos, na sua maioria homens nesse período, tomaram conta da medicina e roubaram esse poder da trabalho, mulher. esse poder da mulher. Exatamente. Então, as mulheres ficaram submissas aos homens na medicina. E isso agora todo mundo percebeu, isso é uma tendência, né? Isso se estuda muito. O meu mestrado foi até sobre uma coisa semelhante. E então, o que acontece? As mulheres, hoje em dia, elas querem participar, elas querem tomar decisão nos seus partos. Elas fazem o plano do parto, né? Só que a gente tem que lembrar que a medicina evoluiu muito daquela época para cá. Então, é possível fazer um parto seguro dessas mulheres todas, mas com a presença do médico também. Então, é possível alcançar esse equilíbrio, que o médico participe do parto de uma forma respeitosa, né? Dando segurança para essa mulher e para esse bebê, sem agressão, sem tirar dela o poder daquele momento, ou então a graça, né? Porque a graça do parto é a mulher sentir, ela aproveitar, ela ter aquela boa lembrança. O dia que você nasceu, meu filho foi maravilhoso. E antigamente as mulheres, ou até hoje em dia tem pouco também, não tem muito isso, né? Não. Elas sofrem muito no parto. Então, o que está tentando fazer essa tendência de humanizar é de tirar o sofrimento. É a pessoa começar a entender que dor de parto não é sofrimento. E isso é uma coisa importante das mulheres aprenderem. Sim. E da população mesmo, de entender isso. Eu não aprendi isso, né? Nem eu. Né? Era assim, parto é sofrimento. Exatamente. Parto é dor. Parto é não sei o quê. As dores que eu senti para você nascer, as agora dores você que é eu tão senti pra ingrata. você. Exatamente. Assim, ainda mais eu no aprendi isso, talvez tenha sido isso que meu corpo não funcionou e eu tive que ir para uma cesariana. Porque eu ouvi isso a minha vida Eu inteira. também ouvi. Sim, com certeza. Minha avó falava isso. Minha avó nasceu no início do século passado. Então, antigamente tinha-se essa ideia, mesmo quando tinha parteira em casa. Aliás, se não tiver sofrimento, não vale, né? Porque existia também o medo. Porque como não tinha uma medicina tão boa quanto a de hoje, tão avançada, em muitos lugares remotos que não tinham médicos dos hospitais, as mulheres tinham medo de morrer no parto. Sim. Porque o parto era perigoso. Se qualquer coisa desse errado, pronto, essa mulher vai morrer. E o bebê também, e todo mundo, e uma desgraça familiar. Mas hoje em dia a gente consegue fazer com que essa experiência seja boa até o final. Até o final é possível que ela ganhe o bebê dela com saúde. Se não puder ser de parto normal, pelo menos vai ser um parto humanizado. Sim. Esperando o momento dela. E se tiver alguma emergência, vai ser feita a cesariana, mas vai ser feita uma cesariana respeitosa. Doutora Isso Raquel, é uma tendência, isso já está acontecendo nos hospitais. Os hospitais aqui estão, os 2 hospitais que fazem parto aqui em Cachoeiro já estão vivendo essa tendência. Nós estamos fazendo isso em todos os partos. Nossa, que coisa maravilhosa. Doutora Raquel, agora eu vou voltar para Cláudia Raia. Volta para Cláudia Raia, vamos lá. Qual é o parto ideal para ela, com 55 anos? Pode ser que a criança venha já tem até 56 anos. Estou inventando, tá? É aquilo que eu estou falando. O parto, quem escolhe é a mulher. Né? Se ela Mas ela corre risco um parto normal? Aí teria dela? que saber. Provavelmente não. Se ela é uma pessoa saudável, se ela tem uma boa mobilidade, uma boa saúde, bom músculos, ela já faz exercício, fez os exercícios necessários durante a gestação para ficar treinada para o parto. O parto em si não mata ninguém, não, entendeu? A gente tem que acompanhar o bebê. E o que era que a gente tinha tanto medo de eclâmpsia? O que era isso até? O que é? Por causa da pressão alta. Mas a pressão alta pode causar eclâmpsia. Mas isso pode ser controlado. A gente faz... Como que a gente acompanha o parto? A gente escuta o bebê de 30 em 30 minutos. A gente vê o batimento, a pressão e o batimento da mulher
durante de hora em hora, às vezes de 2 em 2 horas, dependendo do risco, a gente aumenta um pouco mais, aumenta um pouco, diminui um pouco mais. E isso é acompanhado o tempo todo. Se ela tiver 36 horas de trabalho de parto, o bebê vai ser escutado de 30 em 30 minutos. É normal ter mais de 24 horas de trabalho de parto? É normal. Pois é, a gente não aprendeu nada disso, exatamente. né? Pelo contrário. Demorava, olha, vai pra cesárea. Mas hoje em o bebê vai dia, morrer. a gente pode fazer analgesia de parto, que é aquela anestesia da cesárea, só que feita numa dose menor, para poder ela aguentar o parto se ela estiver achando que a dor está insuportável. Isso é até bom em alguns casos, porque a mulher fica tão estressada por causa da dor, né? Chega uma hora que trava tudo, sabe? E aí trava até o trabalho de parto. Você dando a anestesia para ela, ela dá uma relaxada, ela consegue conversar com os familiares, porque o parto é assim, acompanhado com todas as pessoas que ela ama. Gente, eu fiz presentes. parto só com um homem, eu queria fazer parto com você. Eu queria voltar atrás, se pudesse. Quem estiver grávida hoje ou pretende ficar grávida e quiser te encontrar, como que pode? Onde você está? Seu telefone, onde você trabalha? Eu trabalho ali num consultório ali perto do Hospital da Unimed, tá? O meu telefone eu não sei de cabeça, tem que olhar. Instagram, você tem? Tem o Instagram, tá? É Rachel de Car, é só você entrar lá. E tá lá o meu telefone, o endereço do meu consultório. Entendi. Suas considerações finais para as pessoas que estão pensando em engravidar e estão com medo de estar muito velha. Fala pra gente. Não, olha, não existe estar velho demais. Tem que estar bem cuidada. Então, se você frequenta seu médico, você sabe das suas doenças, do seu potencial. Eu sei que eu sou portadora de hipertensão, de diabetes, eu tenho trombofilia. E mesmo assim eu quero engravidar, a escolha é sua. Se você souber dos riscos, não tem problema. Eu tô um pouco mais, 45, 48 anos, mesmo assim eu quero muito ter um filho. Se você encontrar um médico que aceita te acompanhar e que é um bom médico... Você aceita? Antes, sim, eu aceito. Eu acompanho pacientes de alto risco. Sempre acompanho pacientes de alto risco. E então, você, mulher, pode engravidar sim. Só ter esse acompanhamento bem seguro, tá? Que vai dar tudo certo, com certeza. Que ótimo. Obrigada, doutora. Gostou? A gente adorou. Dá seu likezinho aqui, curte esse vídeo. Se inscreve no canal. E esse vídeo vai chegar a milhares de pessoas que precisam dessas informações. Muito obrigada, querida. Obrigada. Até o próximo Entre Elas.